Olá a todas as pessoas que se encontram em casa. O meu nome é Rafael Nascimento, sou programador do Centro Cultural do Morgado, um projeto cultural do município de Arruda dos Vinhos, e como temos vindo a fazer neste período de pandemia, temos vindo a falar com os artistas e muitos artistas que tínhamos agendados um, para a programação cultural, que infelizmente tivemos que adiar esse agendamento. Estes vídeos servem para saber um pouco mais sobre a música destas pessoas, quando é música, e saber um bocadinho sobre o trabalho que está a ser feito. Hoje comigo tenho aqui o Aníbal Zola, um cantautor, alguém que vem essencialmente do jazz, que lançou neste ano de 2020 um novo álbum, o Amor Tempo, e com o qual vou estar aqui a falar um pouco sobre a música que ele faz. E olá, Aníbal, tudo bem? Olá, olá a todos. Obrigado pelo convite. Nada. Era muito melhor se nos encontrássemos para vires tocar já, mas como não é possível, encontramos assim desta forma. Aníbal, fazer-te aquela pergunta só inicial de como é que tem sido este período em que não tens estado a tocar propriamente ao vivo, como é que tens adaptado e como é que tens sentido esta parte de isolamento social? Eu acho que tem tido coisas muito más, não é? Mas também algumas coisas boas, no sentido em que tenho tempo, não é? Tenho tempo para mergulhar em mim mesmo. Vamos pôr a coisa assim. Apesar de eu ter acabado, lancei o meu disco no final de fevereiro, não é? Estava num mindset de o apresentar ao vivo, não é? De o promover. Portanto, não estava numa fase criativa, mas este período acabou por forçar isso e tem esse lado bom de ter tempo para compor, principalmente para compor, não é? E é isso, mas tem o lado muito mau, não é? De não poder apresentar o meu trabalho, não poder tocar ao vivo, não é? Não poder fazer o meu trabalho, não é? No fundo. Mas pronto, eu estou otimista que isto está no fim, Sim, o desconfinamento está a correr bem, não é? parece que sim. Esperemos que sim. Um, o Aníbal é um músico do Porto, da cidade do Porto, né? E em 2018 lançaste o teu primeiro álbum, Baium B. Um, Bayumba Dayumbé. Baium repete-me lá. Bayumba Dayumbé. Eu acho que ninguém consegue dizer bem. Só eu mesmo. Só porque Baium decorei. Baium Bayumba B. Dayumbé. Baium B. Exatamente, é isso. Ok. Lançaste esse primeiro trabalho em 2018. Tu tens muitos outros projetos em que és baixista ou contrabaixista, não é? Um, diz. Sim, sim. E, Toco nos Palancalama, por exemplo, não é? sim, Faço sim, parte sim, dos sim, sim. Palancalama. Faço parte dos Leis Santa Armã, também. Faço parte do Projeto Ferver, que é um projeto dedicado ao frevo. Uhum, E acompanho também a cantautora brasileira Carol Mel. uhum. E faço parte de um projeto que é menos conhecido, mas não menos importante, que são os Charivari, que é dedicado à música francófona. Ok, ok. E, e como é que foi esse processo de passares de, entre aspas, de baixista, estás mais numa perspectiva de, não diria de background porque não é justo, mas não na frente, digamos assim, do projeto. E, Sideman, não é? exato. E como é que foi esse processo em 2018, compores um disco, fazeres canções, como é que Isso deu já, esse funcionamento? isso já vinha de antes, não é? Antes de lançar este meu primeiro disco em 2018 a solo, já tinha uma banda em que eu cantava, em que eu pronto, era o compositor, digamos assim, das canções e das letras, que se chamava Pato Sentido, e temos um EP, lançamos um EP em 2015.
Portanto, já vinha daí, apesar de que já vinha de antes, não é? Eu, por volta dos 20 e poucos anos, comecei a fazer umas canções e acho que posso dizer que veio-me assim um ímpeto criativo muito grande nessa altura. E foi exatamente isso que me fez levar o jazz mais a sério, digamos assim, levar o estudo da música mais a sério, porque senti que não tinha recursos suficientes para fazer aquilo que queria fazer. Pronto, e depois de todo o processo do jazz, senti que precisava de ir à semente, não é? Porque, sei lá, aquilo que me tinha feito seguir um caminho musical de forma mais séria, de forma mais profissional, eu senti que não podia deixar isso morrer, digamos Uhum. assim. Se bem que podia ter ido para outro caminho, não é? Certo. Não, mas isso Mas é muito interessante o que tu estás a porque a vida dizer. muda-nos, não é? Porque às vezes o ímpeto criativo podia ter sido aquele, mas tive muitos ímpetos criativos ao longo da minha vida, portanto, Claro. mas pronto, este foi importante e eu senti que precisava daquilo e sinceramente acho que é onde eu me sinto como um peixe na água, a escrever É? canções, sim. E tenho uma paixão enorme por cantar também, portanto, Não, e é muito acho interessante o que que tu estás a dizer, na perspectiva de tu quereres explorar mais o conhecimento relativamente ao jazz, até para tu teres mais recursos, porque de alguma forma sente-se no teu registro vocal, sente-se a utilização da voz nesse sentido, no sentido quase de um instrumento em si. E é muito interessante a forma como, pronto, como julgo eu, tu compões e as tuas palavras ganham vida nesse instrumento. E era isso que tu procuravas com esse ganhar recursos, com o querer saber mais? Era por aí que tu querias seguir? Ou não? Ou acaba por ser uma a, vo- consequência? não, a voz é um instrumento, não é? Exato. Pronto, tem a especificidade de ter palavras também, não é? Que não está quem diga que a música é música, a literatura é literatura. Eu sinceramente não, acho que as coisas estão mesmo muito ligadas, não é? Uh, mas sim, mas sempre quis, sei lá, sempre quis que a minha voz funcionasse como um instrumento, Uhum. obviamente, não é? E que se encaixasse, que funcionasse bem musicalmente, não é? Que muitas vezes o que eu sentia era isso, é que a letra até era gira, a música estava fixe, só que depois a voz não, parece que não se encaixa, não é? Não funciona, não é? É um bocado isto. E não é fácil explicar porque é que funciona e porque é que não funciona, não é? É sempre um desafio, mas o meu objetivo é sempre isso, é que a voz esteja lá a fazer alguma coisa, não é? Não seja só, esteja lá a fazer alguma coisa musicalmente, Claro. não é? E quando, Se bem e que as quando, palavras, eu sinto muito que não é? Um bom poema é uma sinfonia, não é? Digamos uhum. assim. Se bem que, tal como uma grande sinfonia também pode ser um grande poema, não é? É Claro, que, claro, claro. Sem dúvida, sem dúvida. E quando tu quando começaste a escrever as canções, hum, foi algo natural em ti? O que é que tu sentiste que tinhas para dizer? Ou sentiste que tinhas alguma coisa para dizer? Como é que se dá esse processo? Né? E isto porque eu também li que tu te sentes mais enquanto instrumentista e mais enquanto instrumentista do que enquanto cantor, não é? Não sei, pelo menos eu li isso a algures, não sei se... não, é verdade, é verdade. Eu sei lá, já toco baixo elétrico desde os meus 16 anos, já tenho bandas desde os meus 18 a Uhum, tocar baixo elétrico. uhum, Portanto, pronto, a minha relação com o baixo e com o contrabaixo, pronto, que apesar de ter começado mais tarde, acaba por ser um instrumento que eu toco melhor, não é? Porque estudei, não é? Porque toco em mais bandas, é sempre o contrabaixo, é um instrumento que eu acho que cheguei a um nível fixe, vamos dizer assim. A voz sempre foi uma coisa mais pessoal e pronto, é sempre difícil uma pessoa ouvir-se, não é? A tocar. A tocar um instrumento é claro que tem que ser bem, mas se estiver a funcionar, se estiver com groove, se estiver, pronto, a voz é sempre aquela coisa, é difícil uma pessoa ouvir-se, não é? É um sim, instrumento sim. muito delicado nesse sentido eu acho que há muitos, não queria dizer preconceitos, mas pronto, também há nos instrumentos, não é? A forma de tocar também nos leva para determinados estilos, não é? Mas a voz também, acho que existe muito isso, não é? De fazer lembrar determinada forma de cantar ou fazer lembrar determinada coisa, não é?
Influências, estás a falar de fazer lembrar determinadas influências diretas mais facilmente? Ou... Sim, aquela coisa, aquele, sei lá, preconceito português, vamos dizer assim, do vozeirão, não é? Aquela coisa, a pessoa que tem um vozeirão, não é? Que, sei lá, eu vejo isso de uma forma mais relativa. Uhum. Acho que é sempre um conjunto de várias coisas. Não E achas que também digamos assim. esse preconceito que tu falavas, ou essa questão de não se gostar de ouvir a cantar, ou ser mais difícil do que a tocar, A digamos. falar também acontece isso. Sim, é Sinto isso verdade. às vezes a falar, quando me ouço a falar, sinto fora, epá, quem é Exatamente. isto? E, Não é? e a minha questão, eu ia-te mesmo perguntar se achas que isso tem que ver com os significados, ou seja, o significado que cada palavra tem, porque a verdade é que as palavras acabam-nos por, se calhar, indicar caminhos mais, mais específicos, mais visíveis do que a música, eventualmente. Isto é, obviamente que isto é um bocado relativo o que eu estou a dizer, não é? Aliás, muito relativo. Mas a palavra tem esta questão de, nós quando dizemos uma palavra, ela tem um significado. Exatamente, tem a capacidade de concretizar as coisas, não é? E uma das coisas mais bonitas da música é exatamente ser aberto à interpretação, não é? Exatamente. E será que também isso Essa é tem que outra ver coisa. com outra coisa que nos incomoda na voz? Ou seja, quando tu... Sim, a cantar, sim. Mas eu acho que tem muito a ver com o facto de, sei lá, a voz, para qualquer música, é o primeiro instrumento de qualquer músico, não é? Porque está dentro de nós e a gente ouve-se de dentro, não é? Eu Uhum. estou a falar e estou-me a ouvir a mim próprio de dentro e não tenho Exato, exato. vergonha nenhuma disso. Mas se me for a ouvir a falar, não é? Exato. Se gravar e tiver a dar uma entrevista numa rádio, qualquer coisa, é tipo, ai meu Deus, quem é este tono que está aqui a falar? Estás a ver? E nem é preciso estar a dizer grande coisa, não é? É Sem só estar a dúvida, sem falar. dúvida. Nem estou a cantar, não é? Nem estamos a falar de timbre, nem nada. É só, pronto, é só a forma como eu me exprimo, não é? Que se calhar que ouvido de fora soa estranho, não é? Porque eu estou habituado a ouvir-me, sei lá, não sei se é isto, mas eu acho que é um bocado isso. Estou habituado a ouvir-me Sim, sim, e não sim, sim, estou habituado a ouvir-me de fora, não é? sim. Não, muito bom estarmos aqui a descortinar uma dos principais mistérios da humanidade, que é exatamente este de porque é que as Só pessoas não estamos se a gostam, divagar, não é? porque é que as pessoas não se gostam de ouvir. Não, mas eu acho que está perfeito. Um, e agora, voltando outra vez à questão dos álbuns, um, qual- quais é que foram as principais diferenças que tu sentiste no processo de compor o primeiro álbum para o segundo, para este Amor Tempo? Há muitas diferenças. Vou começar logo pela forma de compor e de gravar. Não é? O meu primeiro disco, a maior parte das canções no fundo, são demos minhas, feitas em casa. Uhum, Comigo eu tocar todos os instrumentos e de uma forma mais livre, ou seja, há músicas que nem têm contrabaixo, né? Que eu toquei desde cavaquinhos a guitarras, a pianinhos, a baixo elétrico, outras têm contrabaixo. Pronto, é um disco lo-fi e descomprometido, digamos assim. É um best-of das minhas demos caseiras, que são muitas. Né? Estou sempre a fazer coisinhas dessas. Pronto, em termos estéticos, para concluir isto, há dois temas ainda no primeiro disco que vinham dessa banda de Pato Sentido, uma gravação que fizemos, que depois a banda desmantelou-se por várias razões e houve dois temas dessa gravação que eu gostei muito e falei com eles acharam que fazia sentido eu lançar aquilo em nome próprio e pronto, há dois temas que vêm dessas gravações, e o resto são gravações minhas. Além disso, o primeiro disco está mais... eu andava a ouvir muito Novos Baianos, por exemplo, andava assim... muito inspirado pela música brasileira, pela MPB, nessa altura. Agora também, mas na altura estava mais embrenhado nisso. E há muita exploração nesse sentido, de baião, e de maracatu, e, uhum, pronto, desse universo brasileiro. O segundo disco começa logo por uma grande diferença, que foi que eu ganhei um apoio da GDA, e em que quando fiz a candidatura já enviei as gravações que já quase que davam um disco ou como ao primeiro, não é? Só que propus-me a selecionar músicos, fazer arranjos, etc, ir uhum, para um estúdio melhor, etc. Portanto, logo aí é logo uma diferença gigante, não é? Porque em termos de gravação e mesmo em termos de performance, não é? Dos executantes, está uma coisa muito mais profissional. uhum. Sendo, pronto,
vamos pôr as coisas assim. Depois, em termos estéticos, eu no segundo disco abri um bocadinho mais os horizontes, vamos dizer assim, das influências, e fui um bocadinho mais para o lado português também, há um Vira, por exemplo, e também para o lado mais espanhol da América Latina, digamos assim, Cuba, Argentina, e algumas influências. Isto continua a haver Brasil e continua a haver também Estados Unidos, que eu também não... Sim, 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 sim. Eu também Não, começa a haver alguma influência americana também. na verdade a forma como tu defines a tua música como world jazz, eu acho que é bastante coerente com aquilo que tu fazes, porque até mesmo dentro de uma música é possível sentir-se várias influências, ou seja, tu não, ou pelo menos eu quando ouvi o disco não senti dessa forma de, não, agora esta aqui vai ser só tango, esta aqui vai ser só... Não, isso é algo que a mim parece-me super natural da forma como... E o jazz tem essa capacidade, tem a capacidade de ser transversal no mundo, não é? E de conseguir receber muito bem as influências de cada sítio. E o teu... Diz. Sim, isso é, no fundo é a fundação, é assim que o jazz nasceu, não é? Exatamente. Um conjunto de gente nos Estados Unidos, de muitos sítios, a misturar influências. Exatamente. E tu neste segundo disco sente-se muito isso, e sente-se também a questão portuguesa também, não é? Não só pela voz, mas também por outros, por outros apontamentos que nos vão surgindo, sente-se a identidade também portuguesa e, claro, como tu dizias, anglo-saxónica e depois sente-se também, claro, essa questão da América do Sul. Um, eu não sei se tu concordas, eu sinto que o teu segundo álbum, hum, acho que as canções estão mais canções. Acho que cresceu nesse sentido. O que é que eu quero dizer com isto das canções estão mais canções? Também é uma boa forma. Ou seja, eu julgo que no primeiro álbum era isso que tu falavas, que sente-se uma coisa mais crua, entre aspas, uma coisa mais, uma compilação do trabalho, e neste segundo já sente-se uma objetividade ao longo do álbum, boa. Como é que tu partiste para pensar este álbum? Pensaste previamente muito? Como é que foi o processo depois de integrar os músicos? Houve espaço para se criar mais coisas? Como é que isso foi? Ora, como disse há bocado, eu ganhei o apoio da GDA para este disco, e quando fiz a candidatura já tinha umas 4 canções ou 5 feitas, e quando foi para fazer a candidatura senti necessidade de tentar pô-las todas numa caixa, digamos assim, dar um título e que isso me influenciasse para fazer o resto das canções do disco. Portanto, faz sentido, não é? O título, primeiro era Tempo, Amor e Morte, depois eu descobri que Amor e Tempo tinha a morte lá no meio. Inspirou-me, ou seja, eu inspirei-me nesse título para fazer o resto das músicas e tentei ser coerente, não é? No estilo, na estética do disco. Portanto, talvez nesse sentido o disco tenha mais unidade como um todo. Sim, mais coisa, né? E também a questão do contrabaixo, não é? Que neste disco eu só toco contrabaixo e só Claro. canto mesmo. Exato. No primeiro disco tem coisas em que eu toco guitarra elétrica. Sim. As minhas percussões, na maior parte dos discos, fui eu que toquei com shakerzinhos e clavezinhas e coisas assim. Portanto, nesse sentido também dá unidade, não é? Não, mas é interessante porque ganhas mais unidade. Eu também concordo que o disco está mais coeso, este segundo disco, mas acaba por ser ao mesmo tempo um disco onde tu viajas mais do ponto de vista musical. Eu acho que Isso é verdade. parabéns por isso, porque acho que é muito bem conseguido. Obrigado. E por acaso, quando te ouvi a primeira vez, e ouvi-te através de. Aliás, a primeira vez que eu ouvi nem foi deste segundo trabalho, foi do primeiro. Mas pronto, quando eu depois, entretanto, também tive a oportunidade de ouvir este segundo, fiquei
Fiquei muito impressionado pela positiva e muito feliz porque senti essa coesão e epá, já está um trabalho muito bom. Obrigado, Um, obrigado. boa. Fico contente. E por acaso, não, eu ainda vou fazer outra pergunta, que é exatamente tu falaste na questão do amor, tempo e morte e que descobriste que a morte está entre o amor e o tempo. E isso Isso foi um amigo meu que me chamou a atenção, é preciso dar-lhe o crédito, que é o isso Diogo Gonçalves. boa, boa, boa. E é verdade, e sem dúvida que isso acontece. Mas tu também dizes ou seja, isto acaba por ser o grande chapéu sobre o qual as tuas canções falam, não é? É, E, sim, ou e- e- seja, mas mas deixa-me só terminar. Mas a verdade é que é um grande chapéu, não é? exatamente, isso E também. a minha questão é: tu sentes que tens temas mais recorrentes? Ou seja, que te são mais fáceis de escrever, que te saem com mais facilidade? É uma boa pergunta. Não sei bem responder essa pergunta. Acho que não, sinceramente, acho que não. Eu gosto, é o que estávamos a falar há bocado. Eu gosto ou seja, que a letra não seja muito concreta, ou seja, que sugira coisas, que seja sugestiva, ou seja, que esteja no lugar, pronto, vamos dizer, da poesia e da filosofia, pronto, vamos dizer Uhum. assim, se bem que isto pode ser um bocado pretencioso, mas Sim, sim, pronto, sim, sim. é o que é. E é isso que eu procuro, acima de tudo, são assim luzinhas que me dão, que me entusiasmam e que acho que vão fazer sentido com a música. Uhum. É isso que eu procuro, ou seja, às vezes há um tema, por exemplo, o Dona Boa Morte foi uma ideia concreta, não é? Porque imaginar uma senhora que é como se fosse a morte que anda na rua à nossa procura. Pronto, eu tive Uhum. essa ideia, a música, pronto, e saiu. Às vezes acontece-me isso, ter uma ideia e pronto, sai a canção toda. Mas a maior parte das vezes sei lá, é um trabalho de artesão de andar ali com as palavras de um lado para o outro, a experimentar, a gravar, a ver o que é que depois muitas vezes ficam coisas assim que parece que não se agarram a lado nenhum, né? Completamente a pairar. Tu vais Outras à vezes procura. é fixe isso, outras vezes Sim, sim. aquilo Tu, perde, tu, perde, tu, perde a força. tu achas que quando estás a compor a letra, tu escolhes, tu escolhes as palavras em primeiro lugar, ou se calhar fazes as duas coisas, não é? Mas em primeiro lugar, de acordo com, porque as palavras têm o seu som, não é? Cada palavra tem o seu som, Exatamente. e tu vais buscar as palavras de acordo com o seu som, ou em primeiro lugar pensas no seu significado. Ou é sempre É uma uma mistura. negociação. É sempre uma É uma negociação. mistura. Por acaso, outro dia estava a pensar e acho que tenho basicamente três processos. Ok? Um é escrever, e é o que eu uso mais porque é o mais forçado, eu diria. É o mais forçado, que é o que me. Sei lá, esta coisa. Isto no fundo é um ofício, não é? Mas uma pessoa vai melhorando cada vez que vai fazendo. Mas é preciso ter. Em qualquer ofício é preciso ter método, não é? Uma pessoa não pode estar sentada a olhar para o teto à espera que venha a inspiração, não é? Ah, sem dúvida. Pronto, então eu acho que o primeiro processo é escrever, primeiro, livremente, sem nenhum tipo, seja com forma, às vezes com forma, às vezes tenho uma ideia, olha, vou fazer uma coisa em que rima assim, assado, blá, blá, pronto, e tento fazer. Depois olho, pego naquilo e tento fazer uma música. Este processo é o que eu faço mais porque é o mais forçado, é o mais fácil, digamos assim. E é o que normalmente dá coisas mais desligadas, mas parece que não vem de lado nenhum. O que Uhum. às vezes é fixe, outras vezes nem por isso. O outro processo, o segundo processo, é, sei lá, eu estar entusiasmado com uma estética musical qualquer e dizer Sim, assim, vou fazer um fado, estás a ver? Ou vou fazer, pronto, e a letra sim, já não interessa assim tanto, não é? Por exemplo, sim, faço a música primeiro e depois a letra é só uma desculpa para concluir aquilo, não é? sim. Esse é o segundo processo. O terceiro é aquele que me acontece menos vezes, que é ter uma ideia muito concreta e aquilo sai assim, brum. Que é, pronto, isso aconteceu Chufa. para aí 2 vezes na minha vida ou 3. Mas espero que aconteça mais. Sim, sim, esse, Pronto. Ou acredito que seja, quando estou seja. desinspirado, no fundo, uso o primeiro processo. Quando sinto, pá, agora estou a gostar muito desta estética, vou tentar fazer uma coisa assim, uso o segundo. E tiras anotamentos, tiras, sei lá, frases para depois ires revisitar ou nem por isso? Sim, sim, sim.
tiro bastantes notas. Quando tenho uma ideia, normalmente escrevo no telemóvel. É Agora, fantástico. não é? Olha, Eu e costumo fazer diz-me, isso. Valsa de Três Notas Só, é o single do Amor Tempo, não é? É o primeiro single, sim. E, e ele fala-nos sobre o quê? Essa é outra, foi um bocado como a Dona Boa Morte, que foi uma ideia, a música saiu assim num jorro, que foi, sei lá, aquilo é uma espécie de uma brincadeira com o samba de uma nota só, não é? Só que é uma valsa de 3 notas só. Pronto, e a música, a letra, é uma brincadeira com a outra letra. Ok? É só isso, não quer dizer absolutamente nada. Tem um bocado a mensagem do menos é mais, não é? Não é preciso Sim, sim. complicar muito para que a música seja fixe. Ou para eu gostar dela, não é para ela ser fixe, é para eu próprio ficar satisfeito com aquilo que eu faço. Nos teus três processos, esta entrou em qual? Esta está no terceiro, claramente. Esta está claramente no terceiro, naquela de Ok. ter uma ideia e não tem nada de complicado, não é? Não andei ali com grandes poesias, não é? Aníbal, então se calhar podíamos ouvi-la um bocadinho, não é? Podias fazer. E Vamos tinhas. lá então. Vamos a isso? Sim. Bora. Então o Aníbal vai tocar Valsa de Três Notas Só, que é o single do segundo álbum, primeiro single do segundo álbum, Amor Tempo. E pronto, ele deixa-nos aqui este brinde fantástico, enquanto esperamos que ele venha até a Ruda. Nós temos o concerto repensado e reagendado para setembro. Eu não vou já avançar a data, mas está pensado para setembro, porque, porque ainda estamos a avaliar uma série de citações de acordo com as condições que poderemos ter disponíveis para ele acontecer. Mas, no entanto, deixo já aqui o repto para ficarem atentos ao trabalho do Aníbal, que é, na minha opinião, muito, muito bom. E se possível, o concerto vai acontecer em Arruda e, portanto, se possível, quando isso acontecer, venham ver. Vai ele, Aníbal. Oh. Valsa de 3 notas só que simplesmente prendem a minha atenção. Não é por querer o mundo que vou conseguir gostar desta canção. Com apenas 3 batidas repetidas dentro do meu coração, eu até nem me aborreço de seguir rimando a acabar em ão. Outras notas já entraram, mas a base segue sendo uma só, que na sua valentia já nem faz mais caso ao meu solidão.
coisas só que simplesmente prendem a minha atenção. Não é por querer um mundo que vou conseguir gostar desta canção. Com apenas 3 batidas repetidas dentro do meu coração, eu até nem me aborreço de seguir rimando a acabar em ão. Outras notas já entraram, mas a base segue sendo uma só, que na sua valentia já nem faz mais caso ao meu solidão. Muito bem, que momento. Incrível, incrível, incrível. Muito obrigado. Estava bem o som? Estava espetacular, ouvi-se perfeitamente. E obrigado por este momento. Valeu bem a pena. Estás-me a ouvir? Então deixa-me só. Sim, sim, Tenho sim. aqui, tenho aqui as tralhas e pronto, agora já estou outra vez em posição. Mas que grande tema. Foi incrível. Obrigado. Um, o Aníbal estava a mostrar e estava a tocar, não é? Com o seu contrabaixo. Ele estava ali com uma loop station, ou seja, uma máquina onde ele vai gravando a música e vai criando várias camadas, não é? O Aníbal, tu tens várias formas de te mostrares ao vivo, não é? Esta é uma delas, que é a versão a solo, ou seja, tu o contrabaixo e a loop station, um trio e um sexteto, não é? Exatamente. E também a Big Band, não é? E a Big Band, não, a E a Big Big Band, Band. Que será menos fácil claro. de rodar, não é? Mas se houver. O vídeo está no YouTube, quem gostar e quiser contratar, está à vontade. Não, sem dúvida. Como é que se encontra esse vídeo no YouTube para que as pessoas possam ver? Porque eu diria que esse concerto, que é o teu concerto de apresentação, que está todo no YouTube, é onde se sente todas essas influências de todos os sítios, porque os músicos vão trazendo esse sabor de todos Exatamente. os lugares, não é? E os instrumentos, e ganha assim aquela dimensão, aí sim, world music bem marcada, não é? Que há de sentir contigo também no contrabaixo, mas não se sente tanto como tens ali sopros, tens ali Claro, outras claro. vozes, quer dizer. Sim, eu acho que já disse isto há bocado. Eu vejo-me como um cantautor, não é? E é normal nos cantautores apresentarem, como são canções, não é? Normalmente funcionam bem com um instrumento e uma voz, não é? Sim, sim. Ou seja, até à capela podem funcionar, não é? Uma melodia e uma letra, Sim. em que a melodia tem ritmo já, não é? Por si só. Isso gera harmonia, portanto está lá tudo, não é? Está lá absolutamente tudo. Portanto, eu vejo-me dessa forma, ou seja, o meu espetáculo a solo ou seja, sou um cantautor em que apresento as minhas canções a solo, só que sou contrabaixista em vez de ser guitarrista, e uso a loop station para me ajudar, porque o contrabaixo é um instrumento que preenche menos o espaço sonoro, não é? Digamos assim, a guitarra permite um preenchimento diferente. E assim com a Mas Loop tu, Station tenho mais alguns recursos que me permitem criar um espetáculo, pronto, só a solo.
Sim, 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 sim. Não, mas antes, eu agora por acaso queria falar de outra coisa, mas antes ainda te quero perguntar uma coisa. Mas tu compões com o contrabaixo ou com guitarra? Componho normalmente ou com o piano também, mas mais com a guitarra. Mais com a guitarra. Mas por acaso já me fizeram essa pergunta há pouco tempo e ando com vontade de fazer a coisa dessa forma. Ou seja, criar a música com duas melodias mesmo. A Uhum. voz e o contrabaixo. Fazer a coisa assim. E depois vou sentir necessidade, eu já fiz isso algumas vezes, Sim, sinto necessidade de ir a um instrumento harmónico porque fica aberto, não é? Sugere exato. harmonia, mas podem ser 30 mil coisas, não é? E pronto, sinto a necessidade de ir a um instrumento harmónico, escolher aquilo que eu quero. O que é que está no resto De- do espectro não, sim, sem sonoro? dúvida. E pronto, isto para dizer, pá, realmente, do ponto de vista de quem está no público, aquilo que se sente, ou pelo menos falo por mim, não é? Se for a Big Band, se for com outros músicos, ou se for o Aníbal a solo, sente as coisas sentem-se de forma diferente, apesar das canções serem as mesmas. Um, e nós, no caso do Centro Cultural do Morgado, que nós tínhamos o concerto agendado para o dia 30 de maio, e este concerto estava inserido dentro de um ciclo que temos, que é o ciclo Fora de Portas, no qual nós tentamos programar, programar alguns concertos e outro tipo de performances em espaços identitários do território, porque nós somos um programa cultural que tenta trabalhar a identidade do território e criar novos diálogos e novos significados com ele. E o teu concerto estava agendado numa parceria com a Adega Cooperativa da Ruda dos Vinhos para, para acontecer na destilaria dessa adega. E a destilaria era, ao fim e ao cabo, onde se fazia o bagaço. E quando eu te vi num vídeo a solo, sugeriu-me logo esse local por essa capacidade de ser intimista. Ou seja, esse local é um local para já bonito, porque há uma série de máquinas que foram arranjadas, que vêm do início ou de metade do século XX, e que tu ias tocar naquele espaço que é um espaço onde depois tem uma série de elementos ligados ao vinho e a esta produção e que tem a ver muito com este território que é a Ruda dos Vinhos, né? E a tua música sugeriu-me logo esse espaço pela questão e se for possível durante esta conversa, talvez até seja possível passar uma imagem do sítio onde a ideia estava projetada. Porque tem a capacidade, ainda por cima sendo um contrabaixo, né, o instrumento que tu levas, do espetáculo ficar mesmo muito, muito, muito intimista. E a minha ideia também para este concerto era ajudar a criar uma atmosfera ainda a tornar o espaço ainda mais intimista. Isso Para... é o ideal para o meu espetáculo a solo, não é? Necessita mesmo de um ambiente intimista, senão perde-se, obviamente. Exatamente. Mas depois consegue-se passar por dentro das canções, digamos assim, de uma outra forma que não Exatamente. na Big Band, né? Ou seja, Exatamente. É isso. o que eu quero dizer também, passar aqui a ideia é, lá está, são coisas diferentes e nenhuma é melhor do que outra, e isso é muito interessante, são sentimentos diferentes. Ou seja, eu acredito que no teu espetáculo intimista, no teu espetáculo a solo, há essa capacidade de se passar por dentro das canções de uma forma, se calhar, mais intensa, nesse sentido, das canções, da palavra, do que tu tinhas na cabeça. A nossa ideia aqui, com este concerto ser neste espaço, era potencializar isso. E quanto a Big Band, lá está, é uma coisa mais aberta, mais dançante, se calhar não se passa tão por dentro das canções em si, mas viaja-se mais. Exatamente, sim. É isso. Disseste tudo. Não sei o que, Boa. que é que é de acrescentar, disseste tudo. É? E, Sim. e pronto. Olha, eu também reparei que, se calhar, também estamos quase a terminar. Também reparei que tu já tens alguns vídeos por aí no YouTube, não é? Quer do trabalho passado, quer deste. Sim. Um, e Videoclipes ou vídeos em geral, não é? não, estou a falar de videoclipes, desculpa. Videoclipes, sim. Eu tenho Sim. 3 videoclipes lançados até agora, assim, oficiais.
Sim, dois deles são animação, só um é que não é, não é? Não, não, tenho só um é que é Ou só um é que é de animação, animação. Eu tenho um videoclipe de animação que é do primeiro disco, que era o primeiro uma disco. música que é a Primavera Negra. Eu gosto muito desse videoclipe, por acaso. Não, eu Fiquei adoro, bastante eu adoro. satisfeito. Adoro É. esse videoclipe. E deste novo disco tenho dois videoclipes que não são animação. Um é da Valsa, Três Notas Só, que foi um videoclipe, foi a coisa mais fácil de Ah, já fazer. sei, já sei, já sei Aquilo qual foi é. gravado em 2 horas no estúdio da Mimi Sacoutinho. Uhum. Foi gravado em 2 horas, ao dobro, não é? Que foi muito engraçado que eu estava a cantar. Ah, só deu três notas. Assim mesmo, porque ela pôs ao dobro para depois parecer que eu estava a cantar. Foi uma risota aquilo mesmo. E, e eu acho que está muito bonito. Ela fez um trabalho Sim, sim, mesmo, sim, sim. uma coisa simples e eficaz, assim, mesmo bonito. E o segundo, o segundo videoclipe deste disco é de uma música que é A Vida de Cão. E pronto, é um videoclipe em que o protagonista é o meu cão, mesmo. Pronto, e é sou eu a passear o meu cão, e é na Praça da República, aqui no Porto. Pronto, estes dois videoclipes deste disco eu decidi, optei por não entrar em grandes sei lá, em Sim, sim. grandes ideias de cinema, assim, Mas era isso que eu te lineares. queria dizer, que é, eu julgo que em todos esses teus videoclipes, eles são muito bonitos. Portanto, eu queria te perguntar qual é que é a tua ação nesses vídeos, ou como é que, qual é que é para já qual é que é a tua relação quando partes para fazer um videoclipe, como é que tu vês isso? Ou seja, Hum, visualizar a tua música. o de animação, eu dei totalmente. Foi o Filipe Teixeira que fez, eu já conhecia o trabalho dele e eu dei-lhe total liberdade, basicamente. Passei-lhe a música para as mãos e olha, faz o que quiseres. Foi literalmente assim e pá, eu fiquei muito contente com o resultado, pronto, portanto, pronto, foi isso. O da valsa, eu queria só uma imagem bonita e acho que fazia sentido naquela música eu aparecer a tocar e a cantar. E era isso que eu queria, mais nada. Só isto, aparecer a tocar com arco, aparecer a tocar com o dedo, aparecer a cantar, eu estar apresentável, estar com pinta, digamos assim. Não ter a imagem ter assim um lado bucólico, vamos dizer assim. Pronto, e foi isso que eu disse à Mimi e fizemos aquilo numa manhã. E eu fiquei logo contente. E este da vida de cão, pronto, eu fiz uma experiência, por exemplo, isso é uma coisa que eu faço às vezes, eu tenho uma GoPro e às vezes tenho ideias de possíveis vídeos e faço experiências e, e monto eu, né? Eu não sou assim não sou muito bom com edição de vídeo, mas pronto, desenrasco-me para experimentar, para ver o que é que se pode fazer e a vida de cão foi feita assim. Eu fiz uma experiência, olha, eu gosto desta abordagem do vídeo, do videoclipe. E mostrei à Mimi e tentamos replicar aquilo bem, bem feito. Ou seja, é uma relação em construção, eu diria. Pode dar para todo lado. Sim. Como é que tu sentes a questão do vídeo? Tu, por exemplo, tu sentes claramente quando fazes um vídeo, hum, a música chega a mais pessoas? Sim, isso, claro. Claro que sim. E, Claro que sim. não, Ou pelo menos é um cartão de visita muito importante hoje em dia, não é? Se uma pessoa lança um disco só no Spotify e no Bandcamp, pá, é muito improvável que as pessoas vão ouvir aquilo muitas vezes. Digo sim, eu. sim, Quando se aparecer um videoclipe no YouTube em que uma pessoa promove, as pessoas veem o videoclipe, olha que giro. E se calhar vão ouvir o disco a seguir, não é? Pronto, acho que é um bocado isso. Mas também não gosto de agora de repente fazer vídeos para todas as músicas. A não ser que, sei lá. Acho que era isso isso que eu também queria é chegar tudo muito aí. relativo. Sim. Eu queria chegar aí porque eu já conversei com outras pessoas, por exemplo, que epá, me diziam que às vezes até é um pouco injusto, no sentido em que, ok, lançam um álbum e há ali uma série de músicas boas que merecem a sua atenção e depois não têm a devida atenção porque aquelas não têm vídeo e têm outra vídeo. E, É, e vivemos nesse, não é? Qual é que é a tua, como é que tu vês essa relação do vídeo com a música os dias de hoje, sabes? De eu, toda esta. eu, sim, eu tento ver como, sei lá, hoje em dia é tão fácil fazer um vídeo e é tão fácil gravar, não é? Vamos dizer, é fixe. Isso tem um lado muito bom, não é? Tem um lado mau.
de que se banaliza às vezes as coisas, não é? Mas também tem um lado muito bom em que as coisas estão mais acessíveis, não é? Isso é ótimo, é ótimo. Eu tento ver mais desse lado de o que é que podemos fazer a seguir, não é? Por onde é que isto vai? Não quero usar a palavra aproveitar-me, porque isso é muito feio, mas sei lá, a arte é uma coisa em mudança, não é? E a vida é uma coisa que está sempre em mudança. Portanto, tentar usar os recursos que existem para fazer coisas novas, não é? Não, sem dúvida. Desenvolver. Eu tento ver assim, claro que é difícil. Não é? Depois há o outro lado, não é? De que 90% das pessoas ouvem música pelo alto-falante do telemóvel, não é? Quer dizer, uma pessoa está ali toda preocupada, não é? Para se ouvir tudo direitinho, não sei o quê, e depois as pessoas ouvem aquilo assim, não é? Tipo, também, pronto, tem esse lado que é completamente... É verdade, ou seja, o master final é perceber se está a soar bem no telemóvel. É um bocado isso. Ou seja, não é só esse, não é? Mas esse é importante. Esse É é verdade. definitivamente importante nos dias de hoje, não é? Se aquilo não soar bem no telemóvel, as pessoas não vão ouvir. Pois é, pois é. Verdade, é verdade, meu. Eu próprio, E, às vezes, olha, estou aqui com o telemóvel e ouço, olha isto de novo. E ouço aquilo assim, não estou com os fones agora, mas que apetece-me ouvir isto. Isto acontece-me muitas vezes. Portanto, também não quem sou eu para estar a criticar as pessoas, não é? Agora, claro, pessoal, claro. todos compraram uns altifalantes. Pá, claro que é uma pena, não é? Eu até só tenho um bom sistema de som, por acaso aqui no estúdio, em casa tenho um menos bom, mas gosto de ouvir música com qualidade de som, sinceramente. Tenho um leitor de vinis, também gosto de ouvir música em Sim, eu vinil. também, também. Mas há muita gente Sim, que o não tem esse consumo, digamos que equipamento, não é? o consumo mais rápido, digamos assim, por parte das pessoas, que é legítimo, não é? Acaba depois por ser por aí, não é? Se calhar a plataforma onde as pessoas ouvem mais música, se calhar é o YouTube, não é? Provavelmente Pois, será. exato. Eu também acho Provavelmente que sim. será. E Mas se daí, calhar não é, ou melhor, se calhar é a plataforma onde as pessoas descobrem mais música, mas se calhar não é a plataforma, acho que não será a plataforma onde as pessoas consomem música, não é? pois, De ir na rua, vou correr, vou com os fones, não é? Se calhar é mais o Spotify, acho eu, pelo menos. talvez, Talvez eu não, não acho que sei. depois também, pronto, entrávamos aqui numa conversa, se calhar depois há questões geracionais e, sei lá, isso Sim, depois era, claro que há. exatamente, e depois isso porque, se calhar, eu, por exemplo, eu tenho muita cultura de ouvir álbuns, chateia-me ouvir singles só. Não, quer dizer, não me chateia, mas claro que às vezes ouço singles, mas apetece-me viajar dentro de um mundo maior que as pessoas criaram do que apenas aqueles 3 minutos e tal, não é? Sim, eu também sou assim. Também Mas, tenho. por exemplo, Quando gosto de uma coisa, vou ouvir o disco e gosto de mergulhar no universo daquele artista ou daquela banda. Ou seja, exatamente, mas para mim é importante. há muitas pessoas que, pronto, que ouvem a música pelos singles, né? E fica por aí. E a questão do YouTube que nós falávamos, o YouTube é muito utilizado e, por exemplo, eu imagino que se tu colocares uma música no YouTube sem vídeo, ela passa ali completamente ao lado, né? Ou não? Não sabes, né? Depende, acho que depende um bocado. Por exemplo, olha, o meu primeiro disco está numa faixa, o Vai Embora está inteiro numa faixa no YouTube, né, os 40 minutos quase que o disco tem. E a imagem é a capa do disco, só que a capa do disco vai-se mexendo assim aos bocadinhos aqui, e é muito ténue. E aquilo é uma coisa com 40 minutos, tem mil visualizações, mil e Vai, tal. vai, vai. Portanto, Não, e bom, bom. não é um vídeo, aquilo foi. Quem Sim, fez aquilo por acaso foi o mesmo rapaz que me fez ou seja, o Filipe Teixeira, que me fez o videoclipe da Primavera Negra. Eu tive essa ideia de tentar criar assim uma coisa meio psicadélica com aquilo, de uma pessoa estar a olhar para ali e parece que está parada, é a capa do disco, mas passado um bocado, pá, a tromba do elefante está-se a mexer, surpreender as pessoas com isso. E boa. funcionou, Sim, acho sim, eu, sim, sim. funcionou pelo menos. Houve muita Sim, gente sim. que viu e que me disse que achou piada a isso. E não é propriamente um vídeo, não é? É um, Sim, 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 eu sim. acho que, eu acho que esta coisa das novas tecnologias ou do mundo em que, pronto, que está a acontecer tudo, não é? Agora, as coisas que estão a acontecer agora, tem este lado, não é? De se poder inventar novas formas de mostrar, não é? Isso está em aberto, não é? A verdade Sim, é sim. essa, é que podem aparecer novas formas e aparecem, então sempre a aparecer novas formas de apresentar as coisas. Não, esperamos que sim, porque as plataformas existem é para as pessoas utilizarem e serem criativas, não é? Quer dizer, a questão é por aí.
Exatamente. Eu Mas por também acho acaso, isso. nós se calhar até já nos estamos a alongar um pouco e não sei como é que. Pronto, depois não sei se eventualmente pode haver aqui alguma parte que nós adaptamos, mas estou a gostar de falar contigo. E por acaso há aqui uma questão que isto é mais se calhar até um preconceito pessoal meu, de uma visão. A Ruda dos Vinhos fica próxima de Lisboa, e fica 30 e poucos quilómetros de Lisboa, apesar de ser uma vila, é uma zona relativamente rural, mas fica muito próximo de Lisboa e, portanto, essa ligação à cidade de Lisboa é forte. E é interessante porque eu tenho uma imagem da cidade do Porto, do ponto de vista musical, mais experimental, mais, sabe, alguma dela até mais rock, mais, sabes, uma coisa mais fechada, mais Eu de. tenho uma teoria sobre isso, por acaso. Tens uma teoria sobre isso? Mas pronto, mas é isso que eu te vou perguntar. Porquê? Porque tu és do Porto e este projeto tem muita componente do world music. E eu associo muito mais a ideia de world music A ao, Lisboa, se calhar. ao panorama Ao Porto? lisboeta, Ao Porto, claro. Sim, também eu. Também eu. pronto, que é Pela muito multiculturalidade. pela Ah, multiculturalidade, sem dúvida, pela multiculturalidade, pela ligação que existe com a África, com a própria América exato, do exatamente. Sul. Portanto, nós, quando estamos em Lisboa, andamos na rua e isso é interessante porque depois até se sente em muitos outros géneros musicais. E pronto, e no Porto sinto mais a questão experimental e a questão até às vezes da exigência técnica, sabes? Da perfeição da procura, essa procura mais introspectiva, digamos assim. E, e não sei, como é que tu vês isso? Como é que está o panorama World Music no Porto? Fala-me sobre isso. Acho que há muita coisa nesse panorama, especialmente a ir às raízes da música aqui do Norte, não é? Que são raízes celtas, não é? A verdade é essa, não é? Galegas e celtas, não é? Ao contrário da música mais do Sul, que se calhar tem influências mais árabes, não é? Mas há muita. Hoje em dia a coisa está muito global, não é? Sim. Estavas a dizer que anda-se em Lisboa e está-se a ouvir E no Porto músicas ali. também, é No verdade. Porto, hoje em dia, não é? Então, há muitos brasileiros a viver no Porto neste momento, muitos, e de outras nacionalidades também. Claro que não é igual a Lisboa, nem é comparável, é muito mais. É muito mais. O Porto é uma pequena aldeia, não é? Isso tem as suas coisas boas e as suas coisas más. Já não sei. Em relação à coisa de ser mais introspectivo, mais experimental, eu acho que isso tem a ver, sinceramente, isto é uma teoria minha, não sei se é verdade. Eu acho que em Lisboa, como as coisas estão mais próximas, ou seja, eu tenho uma banda de rock, vamos imaginar, estou em Certo. Lisboa, se calhar conheço alguém que conhece alguém da rádio tal, não é? Ou sei lá, do meio de comunicação X e Y, não é? Uhum. As coisas estão muito mais próximas, não é? Ou Uhum. seja, as pessoas acabam por ficar mais presas à promoção, à forma como vão apresentar aquilo. Enquanto no Porto, como está tudo longe, uma pessoa está mais livre, estás a perceber? É tipo, Sim, sim. sei lá quando é que eu vou mostrar isto. Epá, faz a música primeiro, desenvolve como te apetecer. Eu acho que, acho que tem um bocado a ver com isto, sinceramente. Se calhar é só uma teoria minha, posso estar enganado, posso estar a ser injusto para algumas pessoas, mas eu acho que isto é um bocado verdade. Portanto, Sim, eu acredito que tenha aí alguma razão, mas por exemplo, sei lá, nós vamos ao Porto e é comum eu entrar num bar e estar a ouvir, por exemplo, rock ou indie rock, e eu sinto uma influência britânica na cidade do Porto, mas isto é o meu imaginário, Aníbal, isto sou eu, isto não, pode é ser, verdade, é verdade, pode é ser um verdade. mega preconceito meu, isto é o meu imaginário puro, de alguém que nem é nem de Lisboa nem do Porto, sou mesmo da Ruda. Mas, mas é interessante, porque, por exemplo, é difícil tu apanhares rock em Lisboa. É muito difícil tu apanhares rock em Lisboa, percebes? Ou seja, e eu Mas acredito, que é isso tipo bem, num bar e assim, ou. sim, nos bares Pronto. e etc. Existe um nicho ou outro, mas é difícil. É difícil o rock, por exemplo, ainda há pouco, há relativamente pouco tempo estive no Porto, entrei numa série de bares que estava a tocar, até tenho sempre essa atenção, a tocar com o vinil, muitos ia tocar rock, indie rock e etc. E, por exemplo,
em Lisboa não é tão comum tu apanhares esse ambiente, apanhas se calhar muito mais facilmente, lá está, música de influência do Brasil, reggae, influências world music, dub, por aí fora. Por causa do reggae já foi uma coisa enorme no Porto, não é? Exato, exato, Nos exato. tempos de um bar chamado, um bar não, uma associação cultural chamada Contagiarte. Sim, sim, sim. Eu lembro-me de haver festas de reggae todas as quartas-feiras que enchiam assim, o reggae já foi uma moda no Uma Porto moda aí em cima. gigantesca. Já foi uma moda, na verdade, o reggae já foi assim uma Sim, moda sim. nas coisas todas, bem assim de tempo a tempo. Mas sim, por exemplo, tem os, acho que se chamam Simply Rockers, e do Porto também são do reggae e são assim um coletivo bem interessante. Um, mas pronto, isto para te dizer que tu estavas a falar dessa questão da proximidade, e eu também sei por músicos, amigos meus que tocam em bandas de rock, não é muito fácil o rock tocar. Fica mais, sabes que o rock fica mais nos subúrbios de Lisboa, na minha visão. Fica No mais. Barreiro, não é? Sim, sim, sim. Os barreiros e as almadas, e ainda há uma cultura muito metal e punk e por aí fora, que, que agora, mesmo na cidade de Lisboa, não tanto como no Porto. No Porto eu já senti isso mais natural, entendes? Sim, acho que tens razão. Acho que tens razão. Mas pronto, mas estamos Mas, aqui mas a pegar. sim, sim, estamos a divagar. Mas hoje em dia acho que há cada vez mais variedade, não é? Tanto em Lisboa como no Porto. Não, sem dúvida, sem Não é? dúvida. Isso é inevitável. Mas pronto, isto para te perguntar, isto na verdade tinha uma razão, que era para te perguntar como é que tu sentias esse panorama mais do world music no Porto, onde é que as pessoas estavam a juntar, ou se juntavam, ou se sentes isso, ou, pá, ou não, ou também não é algo que te interessa, se calhar, saber tanto disso e estás a fazer o teu trabalho descansado e... Estou a fazer o meu trabalho descansado, sei lá, havia, por exemplo, uma associação que fechou agora há pouco tempo por causa da questão do turismo, mas pronto, que era o Reis da Rua, onde havia desde masterclass ou aulas, aquilo era um sítio onde viajantes ficavam lá, digamos assim. Então de repente vinha um guitarrista chileno ou assim e ficava lá e dava uma pequena aula às pessoas que lá estão e pronto, organizavam concertos, coisas também ligadas à alimentação biológica, pronto, esse tipo de sítio. E eu costumava ir bastante lá e pronto, era um sítio muito interessante aqui no Que Porto, por bom. exemplo. E há outros. E, e como Não é sei se foi que... muito. Diz, desculpa. Não sei se foi assim a coisa mais pertinente, isto que eu disse, mas pronto. Não, não, Fez sim. sentido as pessoas conhecerem aquilo Não, que olha, fazia. eu também gosto que nestas conversas, pronto, nós Sem possamos falar, filtros, não é? sim, possamos falar sobre aquilo que estamos e sentimos. Diz-me só como é que tu achas que foi a aceitação do. Bem, tu tocaste muito, e quantas vezes é que conseguiste depois tocar ao vivo ainda este disco? Se foi só a apresentação ou fizeste ainda mais? Fiz a apresentação e fiz um concerto a solo em Guimarães, ainda no sítio que é o Clave Live Sessions. E foi transmitido em direto para o Facebook. Aí até foi aquela coisa que até tive alguma sorte, no sentido em que foi logo no início da pandemia, então tive cento e tal pessoas, quase 200, em direto a ver o concerto. E depois foi retransmitido aquilo outra vez. Na minha página do Facebook é possível ver esse concerto. E eu ia te perguntar como é que tu sentiste, ou como é que tens sentido a aceitação a este trabalho? Dentro do possível, sabendo que não conseguiste ainda tocar muito, mas como é que tens sentido esta aceitação em geral? Como é que tens sentido da parte das pessoas? Qual é que é a tua impressão? Acho que as pessoas têm reagido bem e sei lá, o consumo na internet da minha música tem crescido bastante nos últimos tempos. Acho que isso diz tudo e tenho tido. Acho que as pessoas estão a gostar, acho que as pessoas gostam. Acho que ainda tem que crescer mais, não é? Acho que ainda não é uma coisa muito conhecida. Uhum. Ainda não chega assim a muita gente, mas a quem chega, acho que. E quem se identifica também com a estética, não é? Há muita gente que pode gostar, mas pronto, não é bem a minha onda. Gosta, eu acho que sim. Portanto, estou satisfeito com a aceitação. Boa, 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 boa. Acho que tem sido boa. Boa, ainda bem, ainda bem. Olha, Aníbal, eu espero que nós nos possamos encontrar pessoalmente, rapidamente.
para que este concerto se concretize e que vai se concretizar, com certeza. Espero E bem que sim, não estou a brincar. não, não vai se concretizar. Isso é sem dúvida. Como eu já tinha dito, ele tá desenhado para acontecer em setembro. Eu não quero já adiantar data porque ainda estamos a estudar uma série de hipóteses e estão sempre a sair novas diretrizes. E, portanto, este processo de nós tentarmos ao máximo potencializar a programação que temos e ao mesmo tempo equilibrar com as necessidades de distanciamento social que ainda são necessárias e tudo mais, portanto isto ainda é um trabalho de artesão também, como tu falavas há bocado, de tentar casar isto tudo e que as coisas aconteçam e que façam sentido. Olha, gostei muito de falar contigo, de falar sobre este trabalho. Se calhar até era interessante, eu ia me despedir, mas era interessante que mostrasses, porque tens esse trabalho em vinil, o Amor Tempo, Ah, é verdade, tenho aqui e lembrei-me o agora também. vinil e tenho o disco Vai Vai Bem. Então vou começar pelo. Este é o meu último trabalho, chama-se Amor Tempo. Que bela capa. Onde é que as pessoas... Vocês podem ir ao meu Bandcamp, podem comprar nos vários formatos lá. E também podem ir ao meu site. Fiz um site agora recentemente, chama anibalzola.com. Também tem lá uma loja, também podem ir lá. E também podem mandar uma mensagem pelo Facebook ou pelo Instagram ou pelo mail, como quiserem. Podem me contactar diretamente, que eu envio-vos por correio. Ok. E este é o meu primeiro disco, já agora também mostro. O Vai Bem. Ainda tenho alguns exemplares. Já não tenho muitos, portanto, corram. Porra, sem dúvida, sem dúvida. Olha, Aníbal, como eu estava a dizer, olha, obrigado por teres disponibilizado a falar aqui comigo e pronto, e como eu te dizia, espero que as coisas passem rápido e que possas vir aqui dar um bom concerto, que vais dar com certeza, e dizer às pessoas para ficarem atentas, porque com certeza, entretanto, quando a coisa for decorrer, nós iremos divulgar e que venham ver o Aníbal lá à Roda dos Vinhos, porque vale a pena, sem dúvida. Muito E obrigado, também gostei muito de conhecer e estou ansioso por ir aí conhecer a vossa terra sim, temos que e conhecer. mostrar-vos a minha música. Sim, esperamos sim. Olha, muito obrigado também a todas as pessoas que nos vão ver ou que nos veem. E pronto, até à próxima. Obrigado. Um Até à grande abraço. próxima. Obrigado.